a história que Marcos vai contando, que Jesus teve fama em toda parte, e vinha gente até lá da Judéia aqui, né? Vinha gente dessa região da Sírio-Fenícia aqui, vinha gente desse lado de cá, vinha gente dessa região aqui central, vinha gente de todo lugar, quando ouviu a fama de Jesus. Mas foi na terra dele aqui? Não, estava lá naquela região de Cafarnaum, onde ele teve um ministério bem expressivo. Muita gente foi beneficiada por ele lá, foi curada e tudo. E Jesus pregou muito naquela região. E esse Jesus começa a ter fama e chega essa fama com certeza em Nazaré, não tenho dúvida disso. Então imagine que você sai da sua terra, passa um ano ou dois, um ano e pouco, fora, e talvez alguns de vocês já viveram essa situação, né? Passar um ano fora e de repente você vai voltar com saudade da sua terra, né? Sua família, seus parentes lá, tudo. Eu já vi várias vezes isso, eu morei fora já, e às vezes tinha saudade, passava um ano sem vir em casa, era tão, sabe, aquela saudade, aquela coisa. Mas, e as pessoas talvez da cidade, imagine, as pessoas ouviram falar, mas olha, aquele Jesus ali, ele está fazendo um bocado de coisa ali na região de Cafarnaum, e ali ele tem curado pessoas. Talvez alguns já tenham até se escandalizado antes com Jesus. Como é que pode? Esse rapaz virado aqui com a gente, começou agora a estar pregando não sei aonde, multidões estão se aglomerando em torno dele, aprendendo, e ele faz milagres, e as coisas estão diferentes com aquele rapaz. E certamente alguns alimentaram aquela esperança, né? Ele vai passar por aqui, a gente vai ver o que está acontecendo, né? Talvez algumas pessoas ficaram curiosas acerca desse Jesus, que eram amigos deles lá, que viviam lá na adolescência juntos, e de repente ganham uma fama e vai chegar agora, Jesus está chegando aí. Outros, por sua vez, ficaram admirados porque não sabiam bem da história, e quando via Jesus falando coisas diferentes daquilo que eles estavam acostumados no dia a dia, aí eles se admiraram. Ora, Nazaré pode até ter sido uma cidade desprezível, uma cidade sem grande expressão, uma cidade sem grande fama, sem grande importância para o restante do país. Mas tinha uma coisa interessante, lá tinha uma sinagoga. Nota que Jesus, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Eles não tinham grande fama, mas tinham uma sinagoga. Isso indica o seguinte: Cafarnaum já era um pouco mais expressiva. Tinha mais de uma sinagoga lá. Agora, Nazaré tinha uma. E Jesus foi para lá. Para o lugar do homem de Deus, é ir na casa do Senhor. No dia do Senhor. Tem a musiquinha, né? O lugar do homem de Deus. Lugar do servo de Deus não é ficar perambulando pelo mundo afora. É no dia em que é reservado para a adoração, para a leitura da palavra, estar lá com os outros. Jesus fez isso. Ele foi ensinado desde cedo a ser assim. Com 12 anos ele já deu uma lição grande para os pais, que eles já tinham uma certa a tradição, mas Jesus mostrou que o lugar dele era estar na casa do Pai. Sim. E o zelo, né, que ele tinha com as coisas de Deus. Então aqui Jesus não deixou de seguir o que rezava, ou o que indicava, apontava a lei de Moisés. Sábado, vamos lá para fazer a leitura da palavra de Deus, prestar a adoração, que era próprio dos judeus no sábado fazer isso. Era normal. Claro que os judeus dessa época de Jesus já tinham uma visão do sábado diferente daquilo que foi programado por Deus. Tudo bem, mas mesmo assim Jesus respeitou, honrou o dia e foi lá na sinagoga, o lugar de adoração. Isso é um exemplo, é uma lição que a gente pode tirar para nós também hoje em dia. Está sempre nos outros lugares, lá em Cafarnaum, ele acabou sendo expulso, né? Porque as pessoas começaram a rejeitar, houve uma pressão, os fariseus junto com os escribas lá e os herodianos começaram a se juntar, que eram inimigos, né? Os herodianos com os fariseus, e se juntaram, querendo montar um jeito de matar Jesus. Aí se uniram para
Então forçou Jesus a se afastar da sinagoga. Então os lugares reservados para adoração foram honrados por Jesus. Ele não desonrou. Mesmo que a sinagoga não foi criada por Deus, foi criada pelos homens na época do exílio, e mesmo assim Jesus honrou. Hoje tem muita gente que diz, não, que lugar, a pessoa não tem que ter lugar para adoração. Ele agora habita no seu coração, você não precisa ir para a igreja. A sinagoga não foi criada por Deus, foi criada pelos homens. E Jesus foi lá. Tá? Então, o lugar que foi separado por Deus, Jesus honrou, cumpriu. No templo, ele foi várias vezes no templo lá em Jerusalém. Agora, o que é que aconteceu depois? É que as pessoas desses lugares, os chefes, os líderes desses lugares que são reservados para adoração, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Messias, o enviado de Deus. Então essa rejeição fez eles expulsarem o Filho de Deus do lugar. Aí sim vem os efeitos disso, e consequentemente, lá na frente, própria Jerusalém, a cidade toda e o próprio templo foram destruídos. Não porque era errado ter o templo, mas sim porque eles falharam ao acatar, ao aceitar, né, por não aceitarem o Messias de Deus. E é naturalmente que tudo isso está montado bem direitinho, de forma que lá no templo eram feitos sacrifícios e agora não precisa mais de sacrifício, porque o próprio Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Né? Tem todo um aparato que Deus usa, né? Quando acontece qualquer coisa, ele utiliza toda essa conjuntura para cumprir os seus propósitos, que não tem como a gente evitar. Então, o local era respeitado, Jesus foi lá, mas acontece quando as coisas estão boas, né? As pessoas são curadas, né? Jesus vai falar coisas bonitas lá, eles, esse homem aí é legal. Agora, se descumprir qualquer coisa que eles acham que Jesus estivesse descumprindo, aí é um problema, né? Então, tem o dia reservado, Jesus honrou, tem o local reservado para adoração, Jesus honrou, e ele foi lá na sinagoga também para ouvir a palavra de Deus. Mas, além disso, como ele tinha direito, como todo homem tinha o direito, poderia ler também a palavra de Deus e fazer alguma exposição, alguma explanação acerca da leitura feita. Certo? O texto nosso aqui não entra nos detalhes acerca do texto que foi lido. O que a gente pode encontrar é no livro de Lucas, no capítulo 4. Se a gente entender que se refere ao mesmo evento, porque alguns entendem que não se refere ao mesmo momento, é como se Jesus já tivesse estado lá em Nazaré em outra ocasião, mas aqui Lucas, no capítulo 4, ele descreve com mais detalhes qual foi a leitura e a explicação que Jesus começou a dar. Está lá no capítulo 4 de Lucas e o versículo 16, que diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Ele tinha a oportunidade, o chefe da sinagoga, que organizava as coisas, um Jairo da vida, fazia esse papel. Para quem tinha um homem, né, já podia, uma criança não, mas um homem já podia fazer leitura e fazer uma explanação do texto que fosse lido. Olha o versículo 17 lá de Lucas 4, ele diz assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O espírito do livro aqui, provavelmente era um rolo, né? Não era um livro como vocês têm aí nas mãos. Alguns até com celular, né? Não era desse jeito, era um rolo. E ali ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aí é um texto lá de Isaías capítulo 61. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Você veja que tinha uma organização, tinha uma pessoa organizando o livro, né? Era um culto, né? Tinha uma organização, tinha uma pessoa lá que separava os livros, os rolos, né? Para não deixar as coisas todas bagunçadas e tudo mais, né? E ali Jesus devolveu esse livro, o rolo, né? Ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Ora, era uma pessoa da terra, né? Era a sua terra. Depois de 30 anos, e aí passou um ano fora, um ano e pouco fora, de repente chega, as pessoas ficaram curiosas. O que é que ele tem a ensinar? A fama dele já tinha corrido pelo mundo. E o que é que ele vai dizer para a gente? E Jesus diz assim, né? Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eita, essa é uma confusão grande para eles. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Aqui é o filho de José. Lá em Marcos, no capítulo 6, ele diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Certo? Então identificaram ele aí. E aí as pessoas fazem o mesmo questionamento que Lucas relata, né? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O texto de Marcos não entra nesse nível de detalhes. Aqui ele se restringe, né? Não entra todos esses detalhes. Ele diz no versículo 4, né? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só a situação, né? Jesus sai, Jesus até lá em Lucas diz: ó, muita coisa foi feita em Cafarnaum, esse povo vai dizer isso, quero que você faça aqui também, né? Só que Jesus não fez milagres em Nazaré. Ele chega na própria terra, cidade dele, onde foi criado, e as pessoas que estavam lá, que o conheciam, não deram crédito a ele. Claro, baseado nas palavras dele, porque o reino dele é diferente daquilo que eles imaginavam, né? Quando Jesus abre o rolo, né, e vai explicar, ele lê exatamente uma palavra de graça, de perdão, de oferta de salvação para o povo, né? Conforme o texto lá de próprio Lucas, o que está lá, foi extraído do livro de Isaías, né? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, o objetivo aí, ó, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Todas são ações que Jesus já vinha praticando, né?
já vinha praticando. Muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas que estavam cegas espiritualmente realmente entenderam o Evangelho, creram nele, e muitas pessoas que estavam oprimidas, inclusive já acabou de vir, né, lá do outro lado da terra de Gadara, né, região aqui ao leste do Mar da Galileia, onde ele acabou libertando o homem de uma legião de demônios, etc. Então a gente vê ele pregando e agindo, né, fazendo essas coisas. E depois ele vai concluir assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O texto fala de algo a mais lá em Isaías, que ele fala do julgamento de Deus, que Deus vai julgar também o povo. Só que Jesus, aqui nesse primeiro momento, no seu trabalho evangelístico, ele não veio para julgar, apesar de que ele vai ter esse papel de julgamento no momento adequado. Mas até então, até esse momento aqui desse ministério dele, o propósito dele é apregoar o momento aceitável do Senhor, para que as pessoas creiam, para que as pessoas ingressem nesse reino de Deus. É o momento oportuno, o momento aceitável de Deus, porque vai chegar o momento do julgamento. O livro de Isaías já dizia isso, já diz isso. Então ele parou ali naquele momento para mostrar que até aquilo ali, o que ele veio fazer naquele momento ali, era oferecer graça, oferecer oportunidade, oferecer oportunidade para que as pessoas se arrependam e aceitem ingressar no reino de Deus. Porque vai chegar o momento em que ele vem julgar. E não era aquele momento. Por isso que ele para no meio do texto, né? E essas coisas, Jesus mostra também, quando ele continua, que a graça dele é grande, mas ele é soberano. Preste atenção que só pelo fato de você ser judeu, ou de você ser meu conterrâneo, da mesma terra que eu moro, que você vai ter garantida a sua salvação, e Deus vai vamos dizer assim, ser favorável a você pelo fato de você ser apenas um judeu, ou pelo fato de você ser um frequentador da sinagoga. A sinagoga, para nós aqui, é um símbolo da religiosidade daquele povo. Eles estavam lá cumprindo pelo menos um rito religioso, que seria frequentar a sinagoga. O problema deles era que eles não conseguiam compreender a palavra de Deus e talvez nem praticar a palavra de Deus. Tinham o rito, a religiosidade de chegar lá na sinagoga e fazer o que era feito. Fazer a leitura, tinha o cântico lá, tinha a explicação, aquela coisa toda do rabino lá, do mestre, e assim eles faziam, mas talvez não compreendiam nada. E Jesus chega e traz uma explicação sobre a graça de Deus e sobre a soberania dele, dizendo: não é você ser judeu que vai garantir, não é você cumprir esse rito religioso que vai garantir que Deus vai lhe salvar. Estão oferecendo graça, mas não tem garantia pelo fato de ser da própria terra, ou de ser um judeu, ou de ser um religioso. Essas palavras Jesus falou. E quando ele dá os exemplos, ele mostra: olha, o alcance da graça de Deus vai além do religioso judeu, vai além do território judeu, vai além do sangue judeu. Ele alcança o mundo todo. Jesus disse: olha, os exemplos que ele cita. Os exemplos que ele cita. Tempo de Elias. Já é um profeta conhecido. Então era um exemplo fácil de eles absorverem. Elias era um profeta conhecido no Antigo Testamento, e ele disse que ele orou por 3 anos e meio, o tempo se fechou, né? Não teve chuva, teve grande fome ali por 3 anos e meio depois da oração de Elias. Isso está registrado na Escritura, eles conhecem a história. E ele diz: olha, muita gente tinha lá, e Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta de Sidom. E Sidom, tem aí no mapa, aparece Sidom? Deve ser aqui mais baixo, né? Fica numa região fora, é estrangeira. Sidom não era cidade de Israel, era fora. Vocês dizem: olha, tinha muita gente dentro do território judeu
que que poderia ter sido beneficiado. Muita gente padeceu sofrimento, é verdade. Mas Elias foi enviado a uma mulher lá de Sidom. Preste atenção. Foi enviado a um estrangeiro e tinha muito judeu. Não pense que só por ter sangue garante a sua salvação. Ele socorreu uma mulher de Sidom. Não quer dizer que vai socorrer todas. Ele faz a escolha soberanamente com o propósito que ele tem. Outro exemplo, na época de Eliseu, que foi aquele que sucedeu Elias, um outro profeta. Teve Naamã, o sírio, que foi curado de uma lepra. Muita gente conhece a história, que Naamã foi orientado por Eliseu para dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão, que era sujo, ele não gostou da ideia, mas acabou obedecendo. E ele era estrangeiro. E havia outros leprosos judeus e não foram curados. Mas Naamã foi, e era estrangeiro. Olha só o que Jesus está dizendo para eles, Então isso começou a complicar a compreensão deles, eles não estavam aceitando bem isso que Jesus estava dizendo, porque estava dando a entender que os gentios tinham um lugar privilegiado, ou que tinha espaço na salvação de Deus, então isso foi muito difícil para eles aceitarem. E tudo isso ele estava contando em pleno sábado, no meio da sinagoga. Era difícil uma palestra dessa, para entender a graça de Deus, o alcance da graça de Deus, e para que eles entendessem que o fato de eles estarem próximos de Deus, entre aspas, achando que estavam próximos de Deus pelo fato de serem religiosos, de estarem frequentando a sinagoga todos os sábados, isso não dava garantia nenhuma para eles. Nenhuma garantia. Quando na verdade era para ser o contrário, Você está com o Senhor, quer o Senhor, aí você, com efeito, vai adorar o Senhor na casa do Senhor, no dia do Senhor, como diz a musiquinha. Porque você ama o Senhor. Você tem amor a Ele, você reconhece a graça dele, você admite, você é alcançado por Ele, seu amor, e você faz isso em resposta. Talvez o que estava acontecendo no íntimo era que eles faziam isso para alcançar. Era o contrário, o caminho inverso. Então, o fato de estar muito próximo, entre aspas, muito ligado, não há garantia. E corre o risco até de ser pior. Esses homens olharam para Jesus, estava próximo dele, mas se distanciaram, Estava próximo de Deus, mas acabaram se distanciando. Tanto é que, olha só a expressão aqui de Marcos 6, Quem é, não é este, De onde vem estas coisas? Como dá assim, isso aí, que história é essa dele? Esse rapaz aí, isso é estranho para nós. As coisas que ele fala são estranhas para nós não aceitamos bem isso. As coisas que ele faz são incríveis, a gente não está acostumado a ver essas coisas. Então era difícil para eles no primeiro momento. Eles estavam bem próximos, colados ali com a Escritura, mas eles não aceitavam a Escritura. Eles não acreditavam na Escritura, eles não entenderam a Escritura corretamente, mostrando ali que eles estavam cumprindo uma religiosidade e se achando muito bons. Então esse é o perigo de quem está próximo e não entendeu, porque ele cumpre uma religiosidade, mas ele não entende aquilo ali, ele só está cumprindo ali o rito, mas não entende, ele não se aplica de verdade no íntimo a cumprir a palavra de Deus. Você quer um exemplo bem patente mesmo, assim, que a gente fica admirado? Eram aqueles homens que estavam na época de Herodes, lá no palácio, quando os magos chegaram. Os magos tinham informação importante sobre as profecias, e informação importante sobre o nascimento do Messias, o nascimento do rei. Se movimentaram para ir atrás dele. Saíram da terra deles, distantes, lá do leste, aquele lado lá, vieram para cá, distantes, provavelmente da região lá da Babilônia, hoje, talvez por ali, Iraque, aquela região lá.
E eles vieram porque vieram adorar o rei. Havia pessoas lá em Jerusalém, os escribas estudiosos, que davam assistência ao Herodes, que deram uma resposta teológica, uma resposta profética sobre o nascimento do Messias. Sobre o nascimento do Messias. Eles tinham informação teológica, tinham informação da profecia, passaram isso para os magos e para Herodes, mas eles não foram atrás de Jesus, do rei, do Messias. Os magos foram. Então existe um risco da religiosidade atrapalhar a fé. Esses homens não tinham a fé, não tinham a crença na palavra de Deus, não confiavam efetivamente naquilo que Deus dizia. Eles cumpriam um rito religioso. Costumeiramente aos sábados iam lá, mas eles não acreditavam. Aqueles escribas tinham a teologia na ponta da língua mais ou menos, né? Que deram a resposta até rápido. Foram atrás lá dos escritos e tal, talvez algum até lembrou, veio lá Miqueias. Miqueias fala sobre isso. E deram a resposta correta, teológica, e a profecia. Tá certo, é isso mesmo. Mas o que é que eles fizeram com isso? Nada. Ficaram lá com Herodes. Os magos foram, e eles ficaram. Perderam a grande oportunidade da vida deles, de ver o rei recém-nascido. Perderam. Estavam próximos da religião ali, próximos do templo, próximos da palavra, tinham os rolos, eles olharam, ele disse, olha, Miqueias disse isso, eles conheciam, mas estavam sem fé, não tinham crença em Deus, não acreditavam na palavra dele, não deram ouvidos à palavra. Não ouvidos no sentido de apenas ouvir com a orelha, aqui com o ouvido. Ouvido no sentido de ouvir com a orelha e o ouvido e obedecer, seguir para o coração e agir. E faltou isso. Então, há um grande risco de a gente se acostumar com o rito religioso, de a gente achar que está perto de Deus e no final não está. Muita gente se achar, não, eu estou indo para a igreja sempre, estou indo isso, fazendo, mas não está crendo, não acredita, não confia naquela palavra, porque não obedece. É o fruto que vai dar a resposta para a gente ao longo do tempo. Alguém diz, não, mas eu sou nova criatura, sou isso aqui. Está certo. Espero que sim. Só vou saber isso. Vamos andar junto na estrada aí e vamos ver. A gente não sabe logo com a declaração da pessoa. É ao longo da estrada que a gente vai conhecer. Então esses homens estavam colados à sinagoga, mas estavam distantes de Deus. Distantes do Messias. Ele mostra aqui pela sua palavra que ele estava mostrando graça para eles. Olha a graça de Deus como é. Ele vai alcançar os estrangeiros. Ele está mostrando aqui o ano aceitável, o momento oportuno para todos vocês, para todas as pessoas. Mas eles rejeitaram isso. E o sábado, que era aquele sábado que era tão respeitado religiosamente, até isso eles desconsideraram, conforme o relato de Lucas. Jesus curou um homem no sábado, lá na região de Cafarnaum, quase que ele é apedrejado, passou raspando. Aí Jesus fala da graça dele, que alcança o mundo todo, num sábado, na sinagoga, eles pegaram Jesus e foram matar. Está notando a religiosidade como é perigosa? Eles achavam que estavam perto, esqueceram até do sábado, da santidade do sábado, e foram matar um homem. Saíram para matar Jesus. Levaram, empurraram ele mesmo. Agora você vai. Milagrosamente, né? Jesus não era tempo dele morrer, desse jeito, pelo menos, né? O projeto era outro. Jesus sai no meio deles ali, desaparece no meio deles e continuou corajosamente nas aldeias circunvizinhas. Que era o plano dele, era esse: pregar o Evangelho, mostrar o momento oportuno do Evangelho. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, é mais fácil a pessoa estar longe, não conhece nada e aprender rapidamente do Senhor, e ali ele se converte, ele compreende quão distante ele está de Deus. E se converte ao Senhor, se torna realmente uma nova criatura. Para os religiosos que estão acostumados apenas a cumprir ritos religiosos e achando que isso é suficiente, isso é muito difícil.
Haja visto aquele exemplo que Jesus dá nas suas palavras. O médico, né? Desculpe, vamos inverter aqui, né? Os sãos não precisam do médico, mas os doentes precisam. O que é que ele estava dizendo? Que não é que as pessoas, tinha pessoas sãs, todos pecaram, todos. Então todos estavam culpados diante de Deus, os fariseus, os sacerdotes, todos pecaram, todos. Mas eles se achavam sãos, eles se consideravam sem pecado, porque estavam colados no templo, estavam colados no sábado, estavam colados com a escritura, liam, iam no sábado, respeitavam, exigiam o cumprimento, faziam tudo, mas não acreditavam em Deus, não tinham fé, né? E ali eles foram reprovados por Jesus. Mas Jesus, os sãos não querem, os sãos não precisam do médico, mas esses aqui, eles são os doentes, eles se reconhecem doentes, eles aceitam a situação de pecado que eles têm, e eles pedem o socorro do médico. É um símbolo também, uma parábola aí, né? O médico, Jesus veio curar, e eles doentes, o pecado, né? Jesus veio pagar o pecado, veio perdoar os pecados, e eles doentes, são os pecadores, né? O símbolo da doença aí é o pecado, reconhecem a situação da doença, do pecado, e querem o médico, que é o Salvador. Essa é a lógica de Jesus. Então, às vezes, os que estão mais distantes têm mais facilidade de reconhecer sua situação e aceitar a salvação do que aqueles que se acham próximos. Esse é o perigo. Então, a gente não pode pensar que pelo fato de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, está colado em Deus. Eu estou bem com Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Tem que ter cuidado. E a gente tem de realmente se colocar diante do Senhor com sinceridade e reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado e realmente exercer a nossa fé, crer na sua palavra no sentido de obedecer. Não é só, Deus diz isso, conhecer, decorar. Não. É obedecer. Esse é o segredo, é a obediência. Então a gente vê esse primeiro cenário aí de pessoas que estão próximas, né? Isso foi uma realidade na vida do ministério de Jesus, com os sacerdotes, escribas, fariseus, e as pessoas estavam coladas, ligadas aqui às sinagogas, com os ritos das sinagogas. E a gente não pode deixar em branco esse exemplo aqui, né? E que a graça de Deus foi rejeitada por eles. E Jesus simplesmente sai, ele não é forçado, ele não se força, e ele dá a graça dele a quem ele quiser, né? A graça está disponível ali, e a quem ele quiser ele dá. E estava lá, o ano aceitável, só que eles rejeitaram. Nós não podemos cair nessa armadilha de rejeitar a graça do Senhor e de se achar, por estarmos fazendo coisas rituais, que estamos bem com Deus. Tem que fazer uma análise mesmo, para ver se nossa fé é real, é verdadeira, ou se a gente está só cumprindo o rito. Não, todo domingo eu vou para a igreja. Não, todo dia eu leio um versículo, que eu abro a Bíblia aqui e leio. Então, beleza, hoje o dia está bom para mim. Não é isso. Tem que estar em obediência, crer, né, ter fé. Então Jesus chega lá em Nazaré e acaba que eles perderam a grande oportunidade de ver, né, as ações de Jesus, como Cafarnaum viu, chegou. Não é que Cafarnaum fosse melhor e fosse, não, vai ser ótimo. Cafarnaum também está sob maldição ali, né, por conta da rejeição, porque viram muitos sinais e nem todos se converteram. Rejeitaram Jesus também lá. E Nazaré, então, a terra de Jesus, foi testemunha, conhecia Jesus, passou muito tempo com ele, próximo dele, olha só, muito próximo dele, se achou íntimo demais dele e pensou que estava tudo bem com Deus. Não estava. Precisava crer na palavra do Senhor. E eles não creram, rejeitaram a salvação. Que a gente possa compreender esse momento aí desse ministério de Jesus, tudo isso testemunhado pelos discípulos. Os discípulos observando aí, o rei sendo rejeitado pelos discípulos. Não à toa, lá na frente, João, quando vai escrever o Evangelho, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus
não receberam. Até lá em Nazaré. 30 anos vivendo lá. E eles não acreditaram. A família de Jesus, no início, também não acreditou. As pessoas da sinagoga também não acreditaram. O povo em geral não acredita. Rejeitaram e quiseram matá-lo. Até lá mesmo. Desprezando até as palavras de Moisés, que era tão respeitado por eles, né? Se achavam cumpridores da lei de Moisés. E estavam matando o homem sem motivo. Que o Senhor nos ajude a sermos mais próximos dele de verdade, no sentido de estarmos cumprindo os seus mandamentos, honrando, né, a sua palavra, ouvindo, aprendendo, mas obedecendo a sua palavra, amando a Deus antes do rito. O rito vem depois. A gente faz a ceia, mas não é o fato de fazer a ceia, cumprindo o rito que Jesus estabeleceu, que nos garante nada. É amando ao Senhor, reconhecendo o sacrifício que Ele fez, aí nós cumprimos o rito. Simplesmente isso. Ele não faz nenhum efeito salvífico, Ele não salva ninguém. Mas Ele é uma demonstração para aqueles que creem de verdade, de que essas pessoas reconheceram Cristo como Salvador. A gente tem que fazer o caminho certo, né? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Depois a gente vai continuar com mais algumas reflexões em torno desse texto aqui. Senhor, agradecemos pela sua palavra e possamos nos conscientizar cada vez mais da tua vontade, compreender a tua palavra e mais do que saber dela, mais do que decorar, mais do que cumprir os ritos que podemos ver nela e participar de determinadas coisas ou fazer determinadas coisas, que possamos entender a nossa realidade de carentes da tua graça e ter aqueles, ó Deus, que rejeitaram até o momento, que possam reconhecer que precisam da graça do Senhor, precisam da glória do Senhor, que precisam da salvação que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que têm sido distantes, mesmo estando próximos do ambiente religioso, mas que estão distantes do Senhor, que o Senhor aproxime, transforma suas vidas, seus corações, para que se rendam verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um louvor que diz assim: é teu povo aqui presente. E nós vamos cantar uma vez essa música. Depois nós vamos ter um momento de mais uma oração, um último cântico. E a gente vai cantar uma vez, mas pense no que a gente ouviu. Que aquele povo estava presente, mas não estava. Né? Deus não estava presente em seus corações. Que nós estejamos presentes hoje aqui, mas que o Senhor seja presente em nós. Amém? Vamos ficar em pé. Exaltando
fazer o seguinte. Queria fazer o seguinte. A gente tem durante os cultos, né, alguns momentos que tem tratado sobre família. Normalmente mês de maio se fala sobre família. Os temas das pregações a gente não tem enfatizado demais, mas a gente sempre tem um lado familiar, né? Jesus estava nesse momento na terra dele, na terra da família dele, os parentes dele moravam ali, tudo, mas nem todos creram nele, né? Nem todos aceitaram Jesus. Infelizmente, essa família de sangue, ela tem algumas dificuldades para funcionar adequadamente, né? O pecado ainda reina, prejudica e cega a fé, né? A visão espiritual. Mas o povo de Deus deve viver realmente como família, né? Entender que precisamos compreender os princípios de relacionamento que são descritos na palavra, né? E essa união, né? Essa harmonia é uma bênção no momento e traz bênçãos no futuro também. Quando a gente vive de forma compatível, adequada com a palavra de Deus, isso vai refletir nos nossos filhos, netos e assim vai. Quando a gente não anda de acordo com a palavra de Deus, também isso vai acabar tendo um reflexo nos filhos e netos, etc. Então, nossa oração é que isso se perpetue, né? As palavras do Senhor, a obediência, o exemplo que os pais, os avós, né, dão para os seus descendentes, isso seja algo que vai ter um efeito positivo nos seus filhos e netos e assim as próximas gerações, e também nas pessoas que estão em volta, que sejam abençoadas com a sua conduta, com o seu comportamento fiel ao Senhor, né? Hoje é o último domingo do mês de maio, a gente usou a ceia também como símbolo de comunhão, de ligação com Cristo, mas também nossa oração é que a gente possa ver nas famílias, né, Deus abençoando, trazendo prosperidade, ânimos, alegria, né, e harmonia e desenvolvimento, né, que Deus abençoe e supra todas as necessidades. Nós vamos encerrar nesta noite, vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente costumeiramente faz. Vamos tentar fazer talvez a partir dessa fileira aqui, onde está ali Moisés, ali a irmã Val com a irmã, vamos juntar, essa turma aqui vai juntar para cá, o outro no meio, fazer um semicírculo aqui, certo? Para a gente fazer o encerramento aqui, tentar fazer um semicírculo dessa fileira daí mesmo de trás. Vocês daqui da frente, essas meninas podem vir para cá ou podem ir para lá, junto de não, mas está todo mundo concentrado. Não é para ficar concentrado. Vamos tentar fazer um passando bem no meio ali da fileira. Vem pra cá, a senhora vem pra cá. Ou pra cá. Dona Ariane, faça o seguinte. Vou vir pra cá. Mas eu preciso colar todo mundo. Vem pro lado de cá. Traz Rosiane para cá, para frente um pouco, por favor. Vou para cá, para ficar nessa fileira. Eu queria. É que eu não expliquei. Eu não expliquei. Aqui. Pronto. Daniel, fica aí. Pronto. Todo mundo vai se encostar aí agora com o Daniel. Perto de Rosiane aí. Pronto. Aqui. Vem pra frente aí vocês, porque eu vou ficar atrás. Tá certo também. Pronto. Não ajuda. É isso. É isso. É isso. Tá vendo como eu sou em explicação? Vocês entenderam melhor do que eu, né? Certo? Dá as mãos aí. Os meninos estão aqui, eles vão ajudar na música, né? E nós vamos encerrar esse tempo aí com a música de bênção, né? Deus abençoe suas vidas, suas famílias, as nossas famílias, e como família cristã também possamos realmente demonstrar o amor de Deus, demonstrar a graça de Deus, viver de modo exemplar para sermos testemunhas não só para os nossos filhos, netos, nossos descendentes, mas os nossos parentes próximos e para as pessoas que estão em volta também
da nossa vida, né, que estão próximas de nós, e que sejamos luz para todas elas, né? E que a bênção do Senhor seja sobre todo o seu povo, sobre todos nós, né? Vamos que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, Deus abençoe todos vocês.